Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, saudar aqui os dois procuradores, saudar a todos que acompanham aí essas exaustivas 45 horas já. Saudar a comissão processante, na pessoa do vereador Tomé, Elisandro Fiuza e especialmente a relatora Paula Iores. Realmente aqui o vereador Eloy Friso foi muito feliz. A Câmara de Vereadores não julga crime, ela julga processo político-administrativo. E eu posso aqui hoje fazer um desabafo porque eu apanhei muito nessa questão do impeachment. Quando entrou os dois primeiros processos em 2017, a orientação jurídica, o entendimento jurídico, desculpe, inclusive aconselhado por um filho meu, que é advogado, era que nós deveríamos abrir o processo para poder debater, votar pela abertura. Nunca falei em caçar prefeito nenhum. E apanhamos. Fomos parar em outdoor na cidade. Mas muitas daquelas pessoas que nos criticaram na época por ter aberto o processo, hoje estão clamando para que a gente tire o prefeito. Estamos no 7º processo de impeachment. E eu quero dizer que este vereador votou contra a abertura, porque eu não entendia que o momento não era adequado. Nós estamos às vésperas de um ano eleitoral e eu votei contra a abertura do processo, porque naquele momento eu não via suficiente infração político-administrativa. Porém, ao longo do trabalho exaustivo e sério e dedicado da comissão processante, apareceram provas irrefutáveis. E isso que o vereador Eloy trouxe foi uma das principais questões gravíssimas. Eu tenho 50 anos de Caxias, eu nunca vi nada parecido em nenhuma administração se adulterar um processo. Nenhuma, jamais se ouviu isso. Processo, o parecer do procurador, onde ele alertava o prefeito para não proibir o LGBT de se manifestar na praça. Sumiram as folhas. Então, essa questão apareceu, a questão dos freis capuchinhos apareceu e também a questão do não atendimento ao Conselho de Saúde, que tem poder deliberativo. É o único conselho que tem poder deliberativo. Peço a palavra, presidente. Porque ele representa os 3 entes, federal, estadual e municipal, os entes que bancam o custo do SUS. Por isso que ele tem que ser ouvido. Após peço a palavra, senhor presidente. Não tivemos dúvida hoje de que realmente estamos diante de um crime de responsabilidade político-administrativo. Bem, também estamos analisando, por favor, pessoal, para acabar com o clima de conflito entre os diversos segmentos da sociedade. Jamais Caxias se criou essa grenalização entre a sociedade, entre irmãos, entre pessoas das mesmas famílias que trabalham na mesma empresa. Esta gestão equivocada, desde o começo, começou a jogar uns contra os outros para achar culpado em vez de buscar a solução. Nunca se deu tanto desprezo aos presidentes de bairro, que são voluntários, que se dedicam. Nunca se tratou com tanto desprezo. Nunca tivemos tanta dificuldade como vereador para ter um secretário que atendesse o telefone ou que marcasse uma audiência. O poder legislativo nunca foi tão desprezado e maltratado, e não existe democracia, não existe sociedade equilibrada se não tem respeito aos poderes judiciário, legislativo e executivo. E esse poder foi muito maltratado. E aqui, alguns secretários e CCs, além de atacar durante esses meses todos, numa falta total de habilidade, o vereador que votou contra a abertura do processo apanhou igual aos outros vereadores, porque botaram todos nós na mesma vala e vieram ontem aqui com cartazes, com a foto dos vereadores e com um rato embaixo. Ora, se nós não tomar nenhuma posição, nós estamos endossando essa infeliz atitude.
essa infeliz atitude de alguns de vir aqui no parlamento da cidade, goste ou não goste, aqui tem a representação da sociedade, exibir foto de vereador com rato, insinuando que aqui são ratos que estão aqui, mas aqui é o extrato da sociedade, que tipo de cabeça e de pensamento tem essas pessoas. Então é muito lamentável mesmo. Caxias nunca se isolou tanto da região metropolitana da Serra. Caxias se tornou uma ilha, não dialoga, nenhum prefeito consegue falar com o nosso prefeito, ele não participa de uma reunião da MESNE, não participa, não dialoga, não tem o entrosamento. E Caxias é a cidade líder, a cidade polo, ela tem a obrigação de puxar essa liderança e essa conversa. Nós tivemos a paralisação total das atividades econômicas em Caxias do Sul, nós estamos mandando empresa embora a todo instante, e os senhores e as senhoras que estão aqui defendendo este prefeito é porque ainda não precisaram procurar um emprego. Mas é uma questão de tempo. Nós temos um plano diretor travado, nós temos 2 projetos de alvará que nós tentamos oferecer ferramenta jurídica para essa burocracia exagerada que se instalou ali na administração e não anda, é só veto, é ação judicial. Aliás, Caxias tem sido administrado pelo Poder Judiciário, pela PGM. Os municípios... O nosso prefeito se tornou uma pessoa talvez estimada por alguns de outros municípios, porque está mandando os empregos para os municípios vizinhos à custa do sacrifício da nossa população. E mais, por que estancar essa sangria e esse desgoverno? Porque a Codeca hoje amarga um prejuízo, segundo informações que vieram para o vereador Rafael Bueno, da ordem de 17 milhões, já não tendo mais capacidade de pagamento, para cada R$1 de dívida, 0,65. Ela não suporta mais um ano desse tipo de governo. E eu quero que os senhores entendam que tem em curso algo escuro, que durante a campanha se comentava a boca pequena o interesse de grupos econômicos em abocanhar o transporte coletivo e o lixo na nossa cidade. E eu temo pelo futuro da Codeca, porque é uma empresa que eu dediquei muitos anos da minha vida para ajudar ela a se levantar, e hoje ela está de novo de joelhos, com prejuízo e com os funcionários pedindo o auxílio. A valorosa Guarda Municipal, que hoje está aqui honrando e fazendo a defesa dos senhores, nossa, e o secretário de Segurança está aqui, essa guarda também tem problema, está com dificuldade, não consegue falar com o prefeito. Então, não é esse tratamento que foi prometido durante a campanha. Um governo que se instalou criando uma polêmica a cada 5 dias, em média, tem em torno de 240 polêmicas, a grande maioria delas totalmente dispensáveis, não podiam ter acontecido. Por favor, pessoal. Por favor. Vamos acalmar, pessoal. A Feira do Agricultor foi muito perseguida, e se não fosse o trabalho incansável de alguns vereadores que têm relação com o homem do campo, com a agricultura, aqui o vereador Bandeira, o vereador Velucino, o vereador Tomé, e este vereador que também se colocou em defesa dos feirantes, a Feira do Agricultor já não existiria mais, pode ter certeza, porque foi golpeada muito na sua essência, na sua origem, a Feira do Agricultor. E também quero endossar as palavras do vereador Meneguzzi quanto ao compadrio e ao emprego de amigos. Tudo aquilo que se dizia se fez o contrário. Aliás, prestem atenção e analisem. Jamais se viu um governo que fez exatamente o contrário do que pregava, do que prometia. Exatamente o contrário. Só isto é motivo para
um processo político-administrativo. Tu prometer algo e fazer o contrário. Fazer o contrário. Isso é estelionato eleitoral. Não precisa nada de mais grave. Não precisa nada de mais grave do que tu aplicar um estelionato eleitoral para cima do cidadão de bem que acredita na palavra e na promessa dos candidatos. Isso é muito grave e tem que acabar isso na política. Tem que acabar para que a gente possa depurar realmente a política. Essa é a ideia do novo, essa é a ideia do fantástico, prometer e depois não poder cumprir, é no que dá. E eu quero também, respeitando o trabalho dos dois procuradores, a gente sabe o quanto foi difícil para vocês, mas dizer que seguramente os senhores cumpriram uma determinação, porque o estilo da nossa sessão, ela foi exatamente o estilo do prefeito. Se ele pudesse, ele mandava ler as vírgulas e os pontos. Então, doutora Cássia, doutor William, meu respeito, né, pelos profissionais que são, pelo esforço que estão fazendo. A gente reconhece e pode ter certeza, tem o meu respeito e a minha admiração. Agora, essas 44 horas, esse prejuízo causado aos cofres públicos, esse estresse, não aos vereadores apenas, mas a toda a sociedade que está aqui e que quer acompanhar, sejam a favor, sejam contra o prefeito. Então, lamentar isso e dizer que é um dia muito triste. Eu não queria passar por isso. Por isso que eu votei contra a abertura do processo, mas diante dos fatos que estão aí, diante da atitude do prefeito durante todo o período que a comissão sindicante trabalhou, processante, desculpe, não houve um gesto de humildade, de aproximação, muito pelo contrário, de acirramento dos ânimos, jogando a população contra a Câmara de Vereadores, jogando a população contra todos os vereadores, tentando desgastar esse poder para poder se manter absoluto, reinando. Isso não pode continuar. Então, eu acompanho o relatório da comissão processante. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.